Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no nosso segundo encontro de arte e acessibilidade com Rafaela Magalhães, nossa maravilhosa Rafa Maga. Hoje é dia 12 de dezembro de 2025. Temos aqui, essa aula vai ficar gravada, mas já temos aqui alunos presentes dos polos de Pau da Lima, de Cajazeiras, e também os alunos de Centro Brotas. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Os outros alunos vão entrando aí ao longo e vamos depois disponibilizar essa gravação. Passo a palavra agora para a Rafa. Simbora, meu bem. Então, agora, oficialmente, gente, boa tarde a todas e todos. Espero que vocês estejam bem. Eu vou manter a mesma postura do primeiro encontro e já nesse início, né, realizar um dos recursos de acessibilidade, que é a audiodescrição. Então, eu me chamo Rafaela Melo Magalhães, eu sou uma mulher adulta, cisgênero, eu tenho uma estatura baixa, 1,59 m, eu tenho a pele bem clara, bem branca, em decorrência da condição do albinismo, que impede aí a pigmentação na pele. Meus cílios, pelos e sobrancelhas também são brancos, eu tenho os cabelos loiros claros, na altura do ombro, levemente ondulados. Nesse momento, eu faço uso de um óculos de armação preta, um fone de ouvido de cor azul, faço também o uso de uma tiara de cor rosa, uso de alguns acessórios, como anéis, faço uso também de uma camisa branca, próxima a um cinza claro, com alguns detalhes em marrom. Estou sentada numa cadeira game preta e atrás de mim há uma parede de fundo azul. Fim da minha audiodescrição. Então, dizer que é um prazer estarmos aqui de novo. Vou repetir algumas coisas que nós já falamos no primeiro encontro e vamos aprofundar outras. A ideia é que a gente faça uma dinâmica bastante participativa. Então, todos se sintam bem à vontade para interagir, perguntar, tirar dúvidas, comentar, trazer reflexões. A proposta é que a gente construa esse aprendizado de forma coletiva. Então, essa atividade complementar, ela tem como objetivo nos aproximar desse debate da acessibilidade, do debate sobre inclusão, sobre práticas de equidade e todo esse grande universo que envolve aí a conversa sobre as dimensões das pessoas com deficiência e essa interação com o nosso meio social. No primeiro encontro, a gente trabalhou com alguns conceitos básicos, fundamentais ali dentro desse campo, e a ideia é que hoje a gente aprimore esse debate, aprimore essa discussão. Ao final do nosso encontro passado, ficou um pouco corrido ali a apresentação da atividade prática, então, para retomar um pouco isso, eu vou começar retomando essa atividade, o que é necessário ser feito, por que ela precisa ser feita, qual é a forma melhor da gente preenchê-la, para daí a gente seguir aqui no bate-papo com os conteúdos e trabalhar esta atividade mais prática no nosso terceiro encontro. Acredito que foi circulado aí nos grupos algumas orientações, mas eu acho que esse tete-a-tete sempre é muito importante aqui, é o momento da gente falar melhor, da gente tirar dúvidas. Então, em que consiste essa atividade? Essa atividade, ela visa identificar quais possíveis barreiras podem acontecer em algum produto, projeto ou ideia artística. E, coletivamente, nós vamos pensar e construir soluções viáveis e possíveis para tentar vencer ou minimizar essas barreiras. Para isso, nesse primeiro momento, nós vamos construir coletivamente o que eu tenho chamado de um mural digital, que nada mais é do que uma grande tabela lá no Drive, que eu vou projetar para vocês agora, para falar rapidamente sobre cada um dos itens, como é que a gente está esperando que aconteça esse preenchimento, tá? Deixa eu fazer a projeção aqui. Para quem não estava, né, no primeiro encontro, eu vou só repetir algumas questões rápidas da minha apresentação, para que não fique ali muito cansativo, e também para justificar um pouco a necessidade que eu vou ter de, em algum momento, desligar aqui a câmera. Então, em virtude do albinismo, eu sou uma pessoa com baixa visão, eu tenho baixa acuidade visual, e sou considerada pela lei brasileira como uma pessoa com deficiência visual. E aí eu preciso, para conseguir fazer as leituras, projeções,
me aproximar bastante dos instrumentos que eu estou utilizando, seja computador, textos, livros, e aí nesses momentos que eu tiver que projetar esses materiais ou ler o que vocês estão interagindo no bate-papo, eu vou precisar desligar minha câmera de forma temporária para que eu consiga fazer essa leitura de maneira mais confortável, certo? Então, dito isso, vamos lá ao que é a nossa atividade. Eu vou tentar aqui recopiar o link, mas algumas pessoas tiveram dificuldade de acessar ele aqui pelo Meet, e aí por isso foi encaminhado para vocês as orientações. Mas a gente vai tentar de novo, quem não recebeu, enfim, eu vou tentar de novo aqui no bate-papo, para que todo mundo tenha acesso ao que era essa tabela. Então, dito isso, qual é que é a nossa atividade? É essa construção coletiva mesmo, da gente pensar essas barreiras coletivamente. Coloquei novamente ela aqui no bate-papo, verifica quem conseguiu, quem não conseguiu, tentar aí fazer o acesso. Então, nós vamos preencher esse primeiro grande mural aqui. A primeira coluna do mural, que a gente está chamando de coluna B, é que vocês vão ter que identificar, essa que eu estou aqui selecionando agora, a área da arte que esse projeto, ideia, ou já algo que vocês já realizam, ou algo que vocês têm vontade de realizar, ou o trabalho final aqui do próprio Boca de Brasa, é livre, liberado, pode ser repetido, ou seja, mais de uma pessoa pode colocar a mesma ideia, não tem problema algum. Então, vocês vão identificar qual é a área da arte que vocês estão pensando esse projeto, esse produto. Então, ela pode ser dança, teatro, música, coral, performance, desfile, produção visual, sonorização, documentário, enfim, o produto aí artístico que vocês queiram ou já desenvolvam. Aqui, na outra coluna, que seria essa coluna C, onde a gente está identificando ideia do projeto, eu gostaria que vocês escrevessem um pouco, em poucas linhas, qual é a ideia desse projeto. Vocês perceberam que alguns colegas já começaram aqui o preenchimento. Mas a proposta é que nesse momento da ideia, vocês tentem trazer algum detalhe um pouco mais, como é que eu vou dizer, completo. Claro que não precisa ser, gente, um texto imenso, mas 2, 3 linhas. Então, eu estou pensando numa coreografia. Essa coreografia é de quê? Qual é a ideia que vai estar por trás dessa coreografia? Então, eu estou pensando na maneira que o outro colega colocou aqui, sobre a ideia do projeto reproduzir. Reproduzir o quê? Eu estou falando sobre uma mixagem, eu estou falando sobre uma discotecagem, eu estou falando sobre manter a reprodução do som de uma banda, de um audiovisual, de que eu estou falando? Então, que vocês possam detalhar um pouquinho mais essa parte aqui da ideia do projeto, porque isso vai ajudar, inclusive, a gente pensar nesse outro item aqui, que é a coluna D, que são as barreiras identificadas. Aqui também, eu gostaria que vocês tentassem fazer essa descrição. Então, lá na provocação das orientações que foi encaminhado, a proposta é pensar o seguinte: essa é a minha ideia, esse meu projeto, ele pode ter 15 barreiras, então eu vou pensar aqui já alguns dos exemplos que foram dados aqui. Na perspectiva da sonorização, qual é a barreira que eu posso ter em relação a isso? Muito possivelmente, pessoas com surdez não terão acesso completo a essa performance, a esse projeto, a essa atividade. Então, nessa parte das barreiras, é importante que vocês identifiquem essas barreiras. Pode ser mais de uma, não tem problema. Agora, ela precisa ser identificada na perspectiva de qual é o impedimento, qual é o impeditivo, não já pensando uma possível solução. Porque, por exemplo, nesse primeiro item aqui, quando o colega, ou a colega, né, traz intérprete de Libras, aqui já seria uma solução. Mas qual é a barreira? A barreira é que talvez o quê? O que é que pode acontecer ao pensar um espetáculo de dança? Qual é a dificuldade? Qual é o impeditivo? A que grupo esse impeditivo vai estar sendo relacionado? Então, nessa perspectiva da barreira, eu preciso que vocês detalhem quais seriam, então, essas possíveis barreiras que esse meu espetáculo, esse meu projeto, essa minha ideia, essa minha construção, esse meu produto pode ter. E aqui, como a gente colocou também lá no campo da observação, não tem certo, não tem errado. Nós estamos aqui construindo coletivamente. Da mesma maneira,
Na próxima coluna da identificação do tipo de barreiras, eu quero que vocês descrevam qual é esse tipo de barreira. Ela é comunicacional, ou seja, está relacionado, né, como o próprio nome já diz, a comunicação. Ela é física, ela é atitudinal, ela é simbólica. Qual é esse tipo de barreira? E este último item aqui não será preenchido por vocês agora, que são as possíveis soluções. Nós vamos preencher coletivamente ele no nosso último encontro, que é na segunda-feira, às 19h30, depois, obviamente, da gente conhecer quais são esses recursos, que é o que a gente vai começar a fazer hoje. Certo? Tranquilo aqui a explicação? Deu para entender melhor? Vou voltar aqui para o bate-papo, ver se tem alguma dúvida de vocês relacionado a isso. A colega, não sei o nome completo, mas está aqui registrada como Laelab. Está sem microfone, não tem problema, meu bem. Você pode ir interagindo pelo bate-papo mesmo, é tranquilo. Eu estou fazendo o curso de teatro. No caso, quando eu acabar de fazer o curso de teatro, eu posso entrar no mercado de trabalho. Tipo, quero fazer teatro. Eu entendi, Thiago. Boa, cada aluno. A ideia é que vocês entrem aí no mercado de trabalho, né? Mas em relação aqui, gente, ao preenchimento dessa tabela, ficou alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre a proposta da atividade? Não, já entendi tudo já. Ótimo. Alguém mais? Então, estamos pacificados e tranquilos, bem legalzinho aí para eu saber que vocês estão me escutando, que entenderam tudo ok. As demais pessoas, Thiago já aqui deu o confirme dele, e os demais, e as demais pessoas que estão em sala. Pronto, tranquilo. Lembrando, tá, gente, que como ela é uma tabela virtual, vocês podem responder até a segunda-feira, a qualquer horário, a qualquer momento, lembrando, cada pessoa responde uma linha, certo? Não precisa mais de uma linha. Não precisa se identificar, porque a ideia é que a gente faça esse processo de construção coletiva. Então, para que vocês não fiquem preocupados se vai ter acerto ou erro, vocês não precisam se identificar. Então, a proposta é cada pessoa preenche uma linha, não precisa se identificar, não tem certo, não tem errado, é uma construção de pensamento. Porque pensando sobre essa barreira, a gente vai conseguir pensar um pouco sobre as possíveis estratégias de diminuir essa barreira ou até mesmo eliminá-la. Certinho? Vou parar, então, a transmissão e a gente vai seguir com o nosso bate-papo do encontro passado, nos aprofundando mais sobre esses conceitos, sobre esse universo da acessibilidade e como é que a gente faz isso na prática, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer a projeção aqui. Para a gente seguir. Então, qual é a proposta desse nosso segundo encontro? É a gente seguir nessa compreensão de pensar práticas, artistas que sejam verdadeiramente inclusivos. Para que a gente faça isso, a gente precisa ainda voltar e continuar conhecendo um pouco mais desse universo, desses recursos, do que a gente está chamando, qual é o conceito que a gente tem atualmente sobre deficiência. E aí, ainda nesse processo da gente ir compartilhando, né, as possibilidades de recursos que existem para a gente promover a acessibilidade, eu vou seguir aqui fazendo a audiodescrição do material que está sendo projetado em tela. Então, ele é um slide todo branco, com bordas azuis, ele não tem nenhum tipo de figura, imagem, nenhum tipo de artefato no fundo do slide, então ele é um slide simples, branco, com letras azuis ou pretas, a depender do slide. Nesse primeiro slide, tem o título da nossa atividade, que é Acessibilidade e Inclusão na Arte, e ao lado esquerdo tem uma imagem bastante colorida, com diversos tipos de pessoa realizando uma pintura, numa espécie de aula de pintura ou aula de manuseio de materiais artísticos, enfim. E aí, então, continuando, né, o nosso debate passado, qual seria o modelo que a gente tem em voga hoje para pensarmos a deficiência? De maneira só para a gente aprimorar um pouco aquele debate que a gente começou tendo no nosso primeiro encontro.
Hoje, o modelo que vigora na legislação, no entendimento, em todos os momentos que a gente vai estar discutindo sobre acessibilidade, é o modelo biopsicossocial de deficiência. E o próprio nome dele já é autoexplicativo. Então, ele vai ter tanto elementos biológicos, por isso a ideia de bio, ele vai ter tanto a dimensão psicológica quanto a dimensão social. Este modelo todo, ele é um modelo inteiramente relacional. Eu vou repetir isso e sinalizei no início que a gente vai repetir algumas coisas que a gente discutiu no nosso primeiro encontro para fixar mesmo essa informação. É um modelo, então, que vai pensar a deficiência como relacional ao meio que nós estamos inseridos. A deficiência não está apenas na condição ou característica biológica da pessoa. A deficiência está na maneira como esta característica é relacionada, é vista, é pensada, é refletida, é interagida pelo nosso meio social. Então, tudo isso vai estar em diálogo com essa concepção de deficiência. Então, a deficiência ela não é só uma característica do indivíduo, ela não é só uma condição da pessoa, ela é a relação dessa condição com o meio ambiente e, obviamente, com todos os diversos fatores psicossociais inseridos nisso. Então, se eu tenho uma sociedade como a nossa, que é muito preconceituosa ainda, que possui muito estigma em relação às pessoas com deficiência, obviamente isso vai interferir e afetar ainda mais a característica e condição dessa deficiência. Ok? Tranquilo? Vamos seguindo, e aí eu também vou pausar aqui daqui a pouquinho para a gente se ouvir. Eu só estou recapitulando o que a gente já introduziu um pouco e discutiu no encontro passado, para que todo mundo aí esteja no mesmo patamar do debate, quem não conseguiu assistir a aula de forma online, né? Aula não, nosso encontro, para a gente poder partir aí todo mundo do mesmo caminhar. Uma das coisas que a gente discutiu também, como parte desse conceito, é que a gente precisa compreender o que era o capacitismo. O capacitismo nada mais é do que a discriminação e o preconceito direcionado a pessoas com deficiência. Da mesma forma que a gente tem alguns sistemas de opressão, como o racismo, como o machismo, como o classismo, o etarismo, a gordofobia, a gente tem também o capacitismo, que seria uma forma de discriminar especificamente pessoas com deficiência. E esse capacitismo, ele pode se apresentar de diferentes maneiras. Eu trouxe aqui no slide alguns principais. Significa que só são esses? Não. A ideia é que a gente se aproxime desses conceitos. O mais comum de todos, o que a gente já conhece, que é o capacitismo pela inferiorização. É quando eu diminuo a capacidade de uma pessoa simplesmente porque ela é uma pessoa com deficiência. Porque eu acho que ela será capaz de estudar, ela será incapaz de se relacionar, ela será incapaz de trabalhar, ela será incapaz de ser feliz, simplesmente porque ela é uma pessoa com deficiência. Esse modelo capacitista da inferiorização, ele percorre aí a nossa trajetória, né, de muitos anos, de um processo histórico muito longo, onde quase sempre as pessoas com deficiência foram vistas como incapazes, inaptas, não adequadas, e isso gera uma construção social, um imaginário errado de que essas pessoas seriam incapazes. Mas a gente tem também outras maneiras desse capacitismo se apresentar, que uma delas é o contrário da inferiorização, que é quando a gente tem a hipervalorização. Pessoas com deficiência fazendo coisas simples e que são vistas como extraordinárias, magníficas, nossa, fantástico. E aí, trazendo, nessa nossa conversa aqui, né, alguns exemplos pessoais, é muito comum, eu já falei aqui no primeiro encontro, eu trabalho com formação, eu sou professora da rede federal, e quando eu falo com as pessoas de maneira virtual, né, sem estar com a câmera ligada, sem as pessoas me conhecerem, por telefone, por e-mail, enfim, falo da minha formação, enfim, tudo isso, todo mundo, legal, joinha. E quando as pessoas me conhecem, as pessoas falam, nossa, mas como assim? Tipo, você é professora? Como assim? Que maravilha, que incrível, olha o quanto que você conseguiu ali. E é uma coisa simples, trabalhar, estudar, se formar no nosso modelo de sociedade,
Não tem nada de gigantesco nisso. Ou, por exemplo, a autonomia de fazer coisas da própria vida. Então, sair sozinha para lugares. Ir ao banco. No banco foi lugares que, a maioria das vezes, eu ouvi expressões. Nossa, mas tipo, você veio no banco sozinha, né? Como assim? Que coisa extraordinária. Isso também é um modelo de capacitismo, certo? Essa hipervalorização é quando eu pego uma coisa simples que qualquer outra pessoa faria e coloco ela como extraordinário à medida que ela é feita por uma pessoa com deficiência. Ainda a capacitação pelo discurso da superação, essa é muito comum, como se tudo que a pessoa fizesse na vida fosse uma superação, principalmente, gente, no campo da arte. E aí aqui eu quero chamar a atenção. Às vezes a gente vai encontrar pessoas com deficiência, como a gente viu, né, no nosso encontro passado, dançando, fazendo teatro, cantando, fazendo cinema, audiovisual, sonorização, figurino, desfilando, e a gente vai achar que essa pessoa se superou assim, ao extremo, e todo o talento dela, tudo que ela tem de potência, tudo que ela tem de legal, de potencialidade, de criatividade, é colocado no campo da superação. Então, eu não olho para essa pessoa como, olha que artista incrível que ela é, olha como ela dança bem, olha como ela tem uma expressão maravilhosa de palco. Eu vou olhar e dizer, nossa, olha como ela se superou, tá vendo? Mesmo com, sei lá, o uso de muleta, ela conseguiu dançar, tá vendo? Mesmo ela sendo cega, ela virou atriz, que absurdo, que coisa extraordinária. Isso também é uma forma de capacitismo. E a outra também, que é muito comum, é a ideia de que a gente tem pena ou piedade dessas pessoas. Como se, ai, coitadinhos, né? Que pena. E isso vem muito atrelado também, a gente precisa ter muito cuidado, a um discurso religioso. Do tipo, ai, Deus vai te curar, Deus vai cuidar de você, Deus tem um propósito na sua vida. E a deficiência não tem nada a ver com propósito divino, ela é parte da diversidade humana. Então, a gente precisa tomar cuidado também com esses outros modelos de capacitismo, tá? Vou voltar lá para a gente fazer essa interação e ouvir um pouco vocês aqui. Qual desses modelos de capacitismo vocês conheciam, conhecem? Vamos aqui abrir agora para ouvir um pouco vocês, para a gente continuar aqui no nosso debate. Digam aí, alguém já tinha ouvido falar desses modelos de capacitismo? Qual deles vocês conheciam? O que é que vocês acham sobre eles? Para a gente trocar essa bolinha antes da gente seguir aqui no próximo passo. Boa tarde, gente, a todo mundo que está chegando, que já se apresentou aqui no bate-papo. Estamos seguindo aqui no fluxo da conversa, tá? E aí, quem quer fazer essa interação nesse momento sobre esses modelos aí de capacitismo? Pode ser pelo chat, pode ser ligando o microfone, como vocês se sentirem confortáveis. É novo isso aqui para vocês? Vocês já conheciam? O pessoal está aqui ainda na identificação, né? No bate-papo, do nome, do polo. Ayla, Aiala, desculpa, falei errado. A Aiala falou que já conhecia, massa, legal. Quem mais? Hoje vocês estão mais caladinhos, né? Sexta, tá todo mundo já aí mais cansado da semana. Daniela colocou que não conhecia, ok. Uma das formas, gente, da gente vencer esses modelos de capacitismo, a primeira é essa que a gente já está aqui, né? Aprender sobre isso. Saber o que significa é também uma forma da gente começar a combater. E uma das... Aí outras pessoas já colocaram aqui, que conhecia, mas não nomeava. A Poliana colocou também como já conhecia, subiu aqui. Isso mesmo, Letícia colocou aqui, conhecer para combater. A ideia é exatamente essa. O conhecimento, ele é o primeiro passo, mas ele não é o único.
Então, o que é que a gente precisa avançar para combater o capacitismo? Conhecer também sobre os recursos de acessibilidade. Então, eu tenho uma sociedade que ela é capacitista, que ela ainda vai preservar preconceitos contra pessoas com deficiência, ela ainda vai ter uma dificuldade de aceitar o acesso dessas pessoas em todos os lugares, como produtoras de conhecimento, como produtores de arte. E aí, ao conhecer o capacitismo, a gente dá o primeiro passo para enfrentá-lo. E qual é o segundo? É a gente conhecer, então, os recursos que seriam recursos de acessibilidade. Essa parte aqui eu vou pular rapidamente, mas se a gente precisar em um outro momento, a gente volta. E esses recursos, eles vão dialogar diretamente com essa ideia de como é que a acessibilidade ela pode ser colocada na prática. Então, a acessibilidade nada mais é, como a gente falou anteriormente, um conjunto de ações, de práticas, de modificações no espaço, que permitam que todas as pessoas possam ter acesso a serviços, lugares, tecnologia, cultura, arte, de forma segura e autônoma. Isso é muito importante que a gente registre. Essa participação precisa ser de forma autônoma. Isso está pautado em quê? Na Lei Brasileira de Inclusão, como a gente já conversou. Existem diferentes dimensões quando a gente vai falar em acessibilidade. Eu trouxe aqui algumas, como eu também já comentei, esse é um conceito que está em constante modificação, em constante diálogo. A gente fala, por exemplo, de acessibilidade em quase todas as dimensões da vida cotidiana hoje. Aqui eu trouxe as principais, tá? Quais seriam elas? A mais conhecida de todos nós, acessibilidade arquitetônica. É a garantia de que os espaços possam receber pessoas usando qualquer tipo de dispositivo. Então, esses locais precisam ter rampas, elevadores, acesso fácil, acesso com instruções e informações, pisos táteis, corrimão, portas largas, banheiros adaptados para todos os tipos de pessoa. E todo tipo de pessoa, não, desculpa, de pessoas que utilizam todo tipo de instrumento e todos os tipos de corpos existentes. Essa acessibilidade arquitetônica é a que a gente mais conhece. Eu vi que teve alguma interação aqui, deixa eu voltar. Ok, foi mais aí no campo da apresentação, mas fiquem confortáveis, né, de realizar essa interação a qualquer momento. O outro tipo de acessibilidade que a gente conhece também é a comunicacional. É quando a gente possibilita que todas as pessoas consigam entender, transmitir, interagir com a informação que está sendo passada ali, de diferentes linguagens. Essa linguagem ela pode ser a própria fala, a linguagem ela pode ser o uso do recurso da língua de Libras, a linguagem pode ser visual, através da leitura, a linguagem pode ser através da escuta de uma audiodescrição. De qualquer natureza que seja, a acessibilidade comunicacional vai dizer isso. Eu preciso garantir que esta informação chegue para todas as pessoas. Isso aqui, gente, extrapola a questão das pessoas com deficiência. Então, como garantir, por exemplo, que uma pessoa analfabeta tenha acesso a determinadas formas de comunicação? Como garantir que uma pessoa que teve pouca escolarização tenha acesso a todas as formas de comunicação? E aí, só um parêntesezinho, hoje, algo que a gente tem difundido muito, que isso surge no movimento também de pessoas com deficiência, e tem expandido agora para diversas áreas, que é o que a gente vai chamar de uma comunicação com linguagem simples. Quanto mais simples a minha comunicação for, mais pessoas ela consegue alcançar. Quanto mais simples as minhas informações forem, mais pessoas eu vou conseguir alcançar. Não tem mais... isso era para combater, inclusive, né, aqueles discursos difíceis, aquelas comunicações, inclusive do Estado, né, oficiais, como legislações, enfim, que a pessoa lê e não entende nada do que está sendo dito ali. A ideia é que cada vez mais a gente faça o uso de uma linguagem simples, que chegue a todas as pessoas. A gente tem todas as outras formas de acessibilidade. A acessibilidade digital, isso aqui é muito importante. Os sites, aplicativos precisam ter recursos de acessibilidade, permitir leitura em PDF,
permitir leitura de ledor de telas, possibilitar que pessoas que tenham baixa mobilidade consigam acessar esses sites por comandos rápidos ou que a gente chama de atalhos, possibilitar que, além de, só vou ofertar aqui o QR Code, eu tenha formas de acesso simplificado a esses recursos. Então, a gente fala também em acessibilidade digital. A outra, também muito conhecida de todos nós, é a acessibilidade no meio dos transportes. Não diz respeito apenas à parte física da rua, que ela precisa também ser acessível, mas eu tenho que ter modalidades de transporte público acessíveis. Muitas pessoas falam assim, por que em Salvador isso não era muito comum, né? Mas desde que a gente colocou o metrô, algumas pessoas questionavam. Por que o metrô sinaliza qual é a próxima estação? Por que a luzinha ali no painel, né, da próxima estação pisca? Tudo isso são recursos de acessibilidade. Eu garanto o recurso visual para as pessoas que conseguem ler, com o nome que está descrito ali no mapinha. Eu garanto o recurso auditivo. Eu garanto o recurso de alerta de atenção, que é quando a luzinha fica piscando ali a bolinha no qual é a sua estação. Então, tudo isso são recursos de acessibilidade dentro do transporte. O outro modelo de acessibilidade é o que a gente está compartilhando aqui, a atitudinal. É quando eu modifico os meus comportamentos, quando eu venço preconceitos, quando eu venço discriminações, quando eu paro de fazer piada com a condição de outras pessoas, quando eu garanto acesso pleno, com autonomia, com segurança, às mais diversas pessoas. Isso seria uma acessibilidade atitudinal. Quando eu também, gente, garanto representação. Então, nas minhas atividades, nos meus projetos, nas minhas criações, eu garanto que as pessoas com deficiência se sintam representadas, certo? E aí, a acessibilidade metodológica, que vai dialogar muito mais aí com o campo da educação, é pensar em formas de garantir que todas as pessoas aprendam. Mudando técnicas, mudando procedimentos de aula, mudando aperfeiçoando ali linguagens, metodologias, práticas, para incluir todas as pessoas no processo de aprendizagem. Ok? Tranquilinho? Agora eu queria propor que antes da gente conhecer ali os recursos, que a gente fizesse um exercício, que é um exercício de analisar o que é que a gente sente falta em algumas imagens aqui que serão projetadas. Vou parar esse compartilhamento e possibilitar aí que vocês falem. Vocês estão muito em silêncio hoje. Depois eu vou voltar para isto aqui. Mas eu quero primeiro que a gente... Opa! Acho que eu botei... Não, botei o slide errado. Perdão, gente. Calma. Vamos lá. Depois eu vou voltar aqui para a gente falar um pouquinho sobre os recursos. E aí eu queria ouvir um pouco vocês. A gente tem aqui duas imagens. A primeira imagem, as duas imagens, desculpa, simulam um teatro. É importante dizer que essas imagens foram geradas por inteligência artificial, então elas não vão ter um crédito, né? Não teve alguém, para além do uso da inteligência artificial, que a gente sabe que é alimentado por humanos, mas não há uma pessoa que eu consiga direcionar o crédito da criação dessas imagens. Eu sei que há uma discussão imensa sobre essa apropriação, principalmente no campo da arte, e eu acho que é fundamental que a gente faça esse debate, e aí fica como provocação para cada um, cada uma, também pensando aí. A gente tem duas imagens que simulam locais, que simulam aí um teatro, algo parecido com isso. E aí tem uma imagem ao lado esquerdo de vocês e outra imagem ao lado direito. Eu queria que vocês opinassem qual a imagem que vocês consideram que tem mais recursos de acessibilidade e por quê. Pode ser no chat, pode ser no microfone. Tá com vocês aí a palavra. Pode falar, Angélica. Eu acho que a segunda, tanto pela rampa, quanto pelo espaço, que você já consegue reparar ali, essa preocupação com o teu espaço para passar a cadeira de rodas, tem os bancos específicos para as pessoas, entendeu? Que já facilita o acesso deles.
parece ali que tem como se fosse uma área para o acompanhante também, talvez. Isso. Interessante. Então, assim, até a rampa para o palco é um grande diferencial. É a primeira vez que eu vejo um palco com rampa. Boa, muito boa. Obrigada, Angélica. O palco Boca de Brasa Cajazeiras tem rampa, hein? A Yala colocou aqui, a segunda imagem tem mais, e ela chamou a atenção para uma coisa muito legal aqui, ó, iluminação. A gente vai falar sobre isso já também. Claudiane colocou rampa, sinalização, bancos e bancos para cadeira de roda, né, o espaço destinado à cadeira de roda. Quem mais quer fazer essa interação? Eu fiquei pensando aqui sobre, na imagem 1, considerando que muitas vezes essa gradezinha é uma sinalização do espaço para deficientes, então, para pessoas com deficiência, né? No caso, na imagem 1, primeiro você tem um corrimão descendo, apesar de que na 2 ele é reto, mas você tem um corrimão, isso já ajuda o acesso também. E considerando, pensando que, não sei se está muito claro, que tem essa gradezinha aí, né, no canto inferior direito, que seria um lugar para PCDs, para mim me parece mais interessante, por exemplo, do que o outro que é só lateral, quer dizer, você só tem acesso para assistir se você for PCD de banda, de frente não tem. Então, tem o espaço, tem a rampa, maravilhoso, mas é sempre assim, para você que precisa de acessibilidade é só no cantinho, enquanto no outro está mais centralizado, está de frente, né? Aqui em cima, é verdade, mas está de frente e tem um corrimão, então eu acho que cada um tem uma coisa diferente da outra, pelo menos olhando daqui, assim. Muito bem a sua observação, Nana. Eu ia justamente provocar isso. Os dois espaços têm recursos de acessibilidade. Mas a nossa primeira ideia, enquanto sujeitos sociais, e isso é muito normal, é quando a gente olha a quantidade de recursos, a gente tende a dizer que um está mais acessível do que outro, porque ele apresenta mais quantidades. Mas eu ia justamente chamar a atenção. Todas as duas imagens, elas vão ter recursos de acessibilidade. Nana já descreveu o que é que eu chamaria a atenção, que é esse espaço de frente para o palco, de maneira que a pessoa que usa a cadeira de roda, ela consegue ver o espetáculo integralmente, e esse corrimão também ele é um recurso de acessibilidade que ajuda, sobretudo, pessoas com baixa visão ou com deficiência visual a se situar ali. Porém, a forma como ele está disposto nem sempre vai garantir uma acessibilidade que seria para a pessoa ter acesso ali à cadeira de sentar. A outra imagem que está mais clara, e aí chamou muita atenção a colega que trouxe a perspectiva da iluminação. A iluminação é um recurso de acessibilidade. Muitas vezes a gente esquece disso ou não se atém. Ela ajuda as pessoas que vão ter baixa visão, as pessoas que têm visão residual ou até mesmo pessoas que têm visão monocular. Então, a iluminação, ela permite melhor visualização daquele espaço e outros recursos de acessibilidade, como vocês citaram. Rampa para o palco, cadeiras reservadas, cadeira para acompanhante da pessoa que usa cadeira de roda ou que usa qualquer outro tipo de instrumento. Eles estão perfeitos? Não, né? Falta aí coisas na imagem que a gente vai ver assim. Tiago colocou, aqui não tem isso, mas lá no Japão tem. Lá tem banheiro para cadeirante, vaso sanitário automático, no botão mesmo. Acho que alguém colocou alguma coisa aqui sobre assento diferenciado, já colocou banheiro para pessoas com deficiência. Isso. Agora a gente até tem, viu, Tiago? Tem espaços aqui que tem banheiros para pessoas com deficiência ou outros tipos de deficiência com efeitos sonoros, mas isso ainda é muito escasso, né? Não é algo recorrente da gente encontrar. Vou seguir aqui para a gente analisar uma segunda imagem, tendo em vista que vocês encontraram aí bastante elementos, e aqui é só uma recapitulação disso, né? Então, essa outra imagem vai dialogar com aquela, a possibilidade de você ter sempre uma acessibilidade que não seja por escada, para garantir que não apenas pessoas que fazem uso de cadeira de roda, mas pessoas com carrinho de bebê, a gente às vezes não pensa nisso, também é um recurso de acessibilidade, pessoas que fazem uso de muleta. Vamos ver uma outra imagem aqui. E essa imagem, o que é que vocês acham? Qual delas
parece ser mais acessível e por quê? E quais os recursos de acessibilidade vocês conseguem identificar nessas imagens? Fiquem aí à vontade, analisem e digam. Eu vou disponibilizar sim, Ayala, só que o combinado é que ao final do terceiro encontro eu disponibilizo todos, para que a gente possa ter esse momento de explicar o que são esses conteúdos, enfim, de modo que não fique dúvidas ou esse material seja interpretado de outra forma. Então a ideia é que a gente possa disponibilizar ao final da jornada, vocês vão ter acesso a todos os materiais. Bom? Jair colocou aqui, aparelho de autodescrição ainda é uma raridade em equipamentos de teatro. Com certeza, Jair, com certeza. Pouquíssimos espetáculos garantem a tradução, a audiodescrição, ou de forma simultânea, né, no momento que aquela atividade está acontecendo. E aí, gente, qual das imagens vocês consideram que tem mais recursos de acessibilidade ou não tem recursos, ou vocês não identificam recursos de acessibilidade aqui nesse uso das imagens? Fiquem aí livres para a gente pensar. Tiago colocou aqui uma situação que ele vivenciou, que é uma situação de capacitismo, que uma pessoa foi expulsa do banheiro, né, pelo uso. Não entendi o final aqui, Thiago. Bora lá, gente. Identifiquem aí possibilidades e recursos de acessibilidade. Uma faixa próxima ao chão, já identificou aqui. A primeira imagem, a gente vai ter já um problema de dimensionamento de espaço, né? Ela não garante aí uma ampla circulação. A imagem que está para a gente do lado esquerdo, ela não tem um piso tátil, ela não vai garantir uma ampla possibilidade de circulação, ela vai ter mesas que aparentemente parecem ser mais fixas, então não geraria ali uma mobilidade no espaço. Já a segunda imagem, ela aparenta ter mais espaços para circulação. Isso aqui também é muito importante, não apenas, gente, para quem usa cadeira de rodas, mas, por exemplo, ou qualquer outro instrumento dispositivo para acessibilidade física, mas para quem faz uso do cão-guia, por exemplo. O cão-guia ele precisa de espaço para poder conduzir a pessoa cega. Ou quem faz uso do cão de suporte emocional, ele também precisa ter mais espaço para garantir que essa pessoa se sinta mais confortável. Tem ainda uma questão do manuseio dos materiais, você tem materiais mais dispersos pela sala. É claro que essas imagens aqui são apenas para a gente estar fazendo essa discussão inicial, nenhuma delas é perfeita, né? Vamos seguindo, então, para a nossa terceira imagem. E aqui a gente vai falar um pouco sobre isso. Você ter acesso fácil aos materiais, você não ter todos os materiais colocados na mesma altura, isso também é um recurso de acessibilidade, principalmente para a gente pensar as pessoas com baixa estatura, ou o que a gente chama de nanismo, né? Que é muito comum também a gente esquecer deste grupo social. Então, é preciso que você garanta aí esta diversidade. Vamos à terceira imagem. Essa eu gosto muito, porque ela dialoga bastante com a nossa realidade. Seria tipo um show de música. Supomos que seja um show. Quase todos os shows que a gente fica em pé. Vocês já perceberam isso? A maioria dos shows, né? A gente fica em pé. Os shows quase nunca têm espaço, exceto o espaço que é destinado à pessoa que usa cadeira de roda, para pessoas que vão ter uma baixa mobilidade, por exemplo. Ou até mesmo para alguém que tem fibromialgia. Hoje a fibromialgia tem efeito legal, jurídico, da mesma forma das pessoas com deficiência. Essas pessoas não têm lugar para um descanso. Então, é um recurso que é um recurso de acessibilidade ter local para sentar. Então, na primeira imagem, a gente vê a parte mais dividida, o mesmo erro daquela primeira imagem, né, que a cadeira ela está colocada de maneira equivocada, a imagem que está à esquerda, a imagem que está à direita, a gente tem local para todo mundo sentar, a gente tem um local para a cadeira de roda mais adequado, que é próximo ao palco. Há uma sinalização que, embora tenha sido feita toscamente, porque é uma imagem gerada por IA, como eu falei, a ideia de que há algum recurso de interpretação nesse espaço.
Dito isso, vamos lá conhecer alguns desses recursos de maneira rápida de acessibilidade que a gente tem. Então, bora lá. A gente falou muito isso, né, no encontro passado. Alguns desses recursos de acessibilidade são os cordões de identificação, eles são recursos de acessibilidade. Eles garantem que a gente consiga identificar as pessoas que têm deficiência ou algum tipo de transtorno ou necessidade específica que precise de suporte, principalmente em locais de grande circulação. A Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é a língua utilizada por pessoas surdas, não todas, isso é muito importante a gente destacar, nem toda pessoa surda faz o uso de Libras. Tem pessoas surdas que são pessoas que conseguem imprimir som e tem algum tipo de surdez que é residual, então ela consegue ouvir e ela consegue falar, então ela sinaliza a fala como a gente. Tem pessoas que fazem leitura labial, que não fazem uso de Libras, mas conseguem se comunicar através da leitura labial. E tem, obviamente, na Libras que ela é mais utilizada por pessoas surdas, mas eu preciso dizer que nem todo, porque senão fica parecendo que é uma obrigação. A pessoa surda precisa saber Libras, e ela não precisa, ela pode desenvolver outras formas de comunicação. Tem a audiodescrição, que foi esse recurso que eu fazia das imagens e também o meu. A audiodescrição nada mais, da minha imagem, né? A audiodescrição nada mais é do que descrever tudo o que acontece no espaço, não apenas as características físicas desse espaço, como a maneira que ele está disposto, como ele está sendo colocado, mas também descrever o que está acontecendo. Isso é muito importante, porque, como acho que foi Jair que colocou, a gente quase não vê isso nos espetáculos. Não há ainda uma naturalização de que pessoas cegas podem ir para assistir uma peça de teatro, ou pessoas com baixa visão. E a audiodescrição permite que isso aconteça. Ou que, por exemplo, assistir filme. É muito comum as pessoas se espantarem quando elas sabem que pessoas cegas assistem filme. E esse recurso de audiodescrição contribui significativamente para o entendimento do que está sendo colocado aqui. A legenda também é um recurso de acessibilidade, seja ela em vídeos, seja ela em imagem, seja ela ao vivo, seja ela legendas ocultas. Boa parte das televisões hoje tem o recurso de legenda oculta, incluindo também sites, aplicativos, e tem diversos outros recursos, como eu disse aqui, eles são infinitos, né? Tem uma possibilidade, infinitos não, são finitos, mas eles têm uma possibilidade muito grande, as tecnologias assistivas, aplicativos específicos para isso, e o piso tátil, o uso do corrimão, tudo isso é recurso de acessibilidade. Aqui eu trouxe os que podem dialogar de maneira melhor com as produções artísticas. Então, se eu for pensar uma produção na área de arte, qual seria o mínimo ali que eu vou conseguir garantir de acessibilidade? A acessibilidade física desse espaço, ela precisa ser garantida. A Libras, a audiodescrição, e que os meus cartazes, as minhas comunicações tenham também legenda, para que meus cartazes, meus vídeos, meus stories de divulgação desse material, dessa obra, dessa criação, possam também contar com legenda. Ai, Rafa, é muito difícil conseguir fazer tudo isso. Sim, é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas aqui cabe a gente conhecer e apresentar para vocês esses recursos e dizer que, como a gente falava no primeiro encontro, acessibilidade não é um favor, acessibilidade é um direito, ok? E aí, como a gente discutiu muito na outra aula, eu vou passar aqui para a gente conhecer alguns dos cordões de maneira bem rápida, para a gente já ir para uma outra etapa aqui do nosso bate-papo, certo? O cordão do girassol, ele é um cordão que tem se tornado bastante conhecido, ele serve para as deficiências ocultas ou deficiências invisíveis. Então, é aquela deficiência que, ao olhar para uma pessoa, eu não consigo identificar que ela tem. E aí isso inclui baixa visão, isso inclui, inclusive o espectro autista, inclui sensibilidade, hipersensibilidade sonora, inclui outras tantas deficiências que, ao olhar para a pessoa, você não consegue identificar. Tem o cordão do quebra-cabeça,
que ainda é, porque legalmente ele ainda é reconhecido, para o uso do TEA, do transtorno do espectro autista, para identificar pessoas que estão dentro do espectro, mas como a colega Fernanda trouxe no encontro passado, vale a pena a gente reforçar. Este é um cordão que tem sido muito debatido em relação a esse símbolo, né, ao seu uso, em virtude do caráter, eu nem diria, porque não era o intuito, mas em virtude da interpretação errônea que se tem deste cordão, que muitas vezes estava associado à ideia de ser pessoas difíceis de lidar, pessoas que você precisa montar ali o quebra-cabeça para entender, e a proposta não era essa. A proposta, quando esse símbolo foi pensado de maneira universal, era falar da complexidade que é esse universo. Pouco a pouco, esse cordão do quebra-cabeça tem sido substituído pelo cordão do símbolo do infinito, que é o cordão que vai falar sobre a neurodiversidade de uma maneira mais geral. Então, todas as pessoas que estão dentro desse espectro da neurodiversidade utilizam o símbolo do cordão do infinito. E a TEA está dentro do espectro da neurodiversidade. Então, esse cordão do quebra-cabeça tem sido, pouco a pouco, substituído pelo cordão do infinito. E aí a gente vai ter, como eu falava no encontro, cordões diferentes para diversos tipos de situação. Então, a gente vai ter, deixa eu ver, só ampliar aqui um pouquinho mais, que aí eu vou passando aqui para que... Opa, ficou muito. Para que a gente conheça. O cordão azul, opa, ficou em cima, desculpa, gente. O cordão azul, ele tem sido muito utilizado para pessoas que têm alguma deficiência física, que não é necessariamente o uso da cadeira de roda ou da muleta. Então, por exemplo, pessoas que têm disparidade de tamanho entre um membro e outro, pessoas que têm dificuldade de membros superiores. Então, há uma gama infinita de deficiências físicas e também para quem tem diabetes, porque pode ser que essa pessoa precise de um socorro imediato e isso é um sinalizador. E aí a gente vai ter cordão de várias cores para identificar diversas situações. Então, o cordão verde, o cordão amarelo, o cordão laranja, o cordão amarelo, cada um deles para um tipo de deficiência. O cordão rosa, que também tem sido muito utilizado por pessoas que têm alguma sensibilidade sonora, como identificação. E eu queria aqui falar do cordão roxo, que é para quem tem fibromialgia, lúpus ou doenças crônicas. E agora eu queria falar só dessa modificação que a gente tem visto hoje. Então, muitas pessoas têm associado a cor desses cordões a este cordão do girassol inicialmente, para dizer que a sua condição é uma deficiência invisível e tentar especificar qual é a sua condição. E aí se usa muito esse aqui, é um que inclusive está virando projeto de lei, que é o cordão roxo com o girassol, que é para as pessoas que vão ter doenças crônicas. Então, uma parte do cordão é o girassol, outra parte é roxo, ou ele se apresenta também como está nessa imagem. Isso aqui é para a gente dizer que é um universo que está em constante transformação, em constante modificação. Tá? Vou voltar aqui para o bate-papo. Falei muito hoje. Estou com baixa visão no olho direito. Jair colocou aqui, atualmente estou com baixa visão no olho direito por conta de glaucoma. Bom, seu relato, Jair, eu acho que é importante também pensar como é que você tem lidado, né, com os espaços, enfim. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, e eu vou colocar uma outra provocação aqui, é o seguinte. Ai, Rafaela, mas é muito difícil a gente garantir todos esses recursos para promover uma arte acessível e etc. E aí eu quero trazer algumas experiências que eu considero, primeiro para vocês conhecerem como é que seria tudo isso junto aqui, em um recurso de acessibilidade, como é que isso se daria para um produto artístico, e uma outra experiência que eu acho muito interessante, que é para a gente conversar também sobre como essa prática é possível. Vou projetar novamente um videozinho para que vocês assistam e que a gente possa conversar sobre isso. Vocês se animam mais quando a gente for ver o vídeo. Este primeiro vídeo, deixa eu desligar aqui a minha câmera rapidamente. Ele é um vídeo que mostra como é que a gente garante todos esses recursos juntos para a descrição de um produto artístico, que é um produto... Deixa eu aumentar. Calma. Na área das artes visuais. Eu vou desligar esse som e liberar o outro, para que a gente possa ver um trechinho só do vídeo, tá?
apresenta MASP Acessibilidade, obra Ontem, Hoje, Sempre Mamuna, 2021, de Gustavo Torresan e Nildilene Diniz da Silva, Pichuíta. As relações entre céu e terra e seus desdobramentos simbólicos e materiais são centrais em Ontem, Hoje, Sempre Mamuna. Essa obra registra o lançamento de um balão atmosférico com uma estrela diante do Centro de Lançamento Aeroespacial de Alcântara, no Maranhão, região com o maior número de quilombos demarcados no país. A instalação da base aeroespacial impactou diretamente os modos de vida quilombolas e contribuiu para a expulsão das comunidades tradicionais. O gesto poético dos artistas, lançar mais uma estrela ao céu, afirma Alcântara como novo estado simbólico da federação, uma alusão à bandeira nacional republicana, na qual cada unidade federativa é representada por uma estrela. Gustavo Torresan nasceu em 1984 em Piracicaba e vive em São Paulo. Nildilene Diniz da Silva, conhecida como Pichuíta, nasceu em 1977 no quilombo Mamuna, em Alcântara, e vive no mesmo quilombo. A obra Ontem, Hoje, Sempre Mamuna, de 2021, é composta por fotografia digital impressa sobre papel, um balão atmosférico, uma placa de alumínio, LED e bateria em dimensões variáveis. A instalação reúne 3 elementos, 2 fotografias e um objeto. Eu vou interromper, porque eu só queria que vocês tivessem a experiência de ver todos os recursos que são utilizados para a gente pensar essa acessibilidade para o produto artístico. Então, nesse vídeo, a gente tem interpretação em libras, a gente tem a legenda, a gente tem o fundo com um alto contraste, que ou seja, é um fundo simples, de fundo branco, sem nenhum detalhe. A gente tem, Jair, eu acho que a sua câmera está ligada, não sei se é proposital, só para te avisar. A gente tem a descrição daquele produto artístico, em formato de audiodescrição. Então, para qualquer pessoa que tem ali as mais variadas condições, ela vai conseguir acessar aquela arte, seja pela audiodescrição, seja pela Libras, seja pela legenda, e não teve como eu projetar aqui, porque senão perderia o efeito, mas no MASP eles têm esse mesmo recurso para uma linguagem simples, onde a pessoa ela lê o texto corrido do que está sendo descrito ali sozinho, para que ela não tenha ali multirreferencialidades, ou ela pode acessar cada um dos itens separado, acessar só a Libra, acessar só a legenda, acessar só o som, tá? Para explicar. E aí eu quero projetar um outro vídeo aqui para vocês também, que é para a gente se provocar sobre: é possível fazer uma arte inclusiva? E aí eu vou projetar aqui o outro vídeo. Deixa eu aumentar. A gente precisa considerar uma equipe multidisciplinar, ou que a gente chama de curadoria transversal. A gente não consegue produzir para um público se a gente não tiver esse público inserido na construção dessa obra. Meu nome é Roberto Parisi, eu sou um homem de 27 anos, apesar do rosto não entregar, porque eu tenho os cabelos brancos e várias marcas na pele. Meu cabelo é bem curtinho, meu nariz parece um bico de um pássaro bem comprido e curvo. Eu tenho uma barba que ela é mais comprida, mas parece que precisa ser feita. Eu estou usando uma camisa preta, uma jaqueta jeans azul escuro e um colar colorido com um quebra-cabeça nas cores primárias, que indica que eu sou uma pessoa autista. Eu sou curador de arte, curador do projeto Grafite para Cego Ver. A Mosaic, que é a idealizadora desse projeto, é uma empresa familiar e todo mundo da nossa família é PCD. Eu sou autista, minha mãe é autista, meu padrasto tem encurtamento dos membros, mobilidade reduzida, e o designer, que é quem faz os painéis, tem baixa visão e é transplantado. Dentro disso, a gente sempre questionou como os projetos culturais que são feitos pelo Estado ou por leis de incentivo precisavam aderir mais a não só acessibilizar
a discussão de a gente tornar um conteúdo acessível para pessoas PCD, mas como que a gente podia transformar a experiência e o contato da arte de forma direta. Como que a gente transforma os instrumentos que a gente tem, que é a audiodescrição via QR Code, o Braille, que em todo meio cultural, no circuito de arte tradicional, como os museus e galerias, a gente vai encontrar, como que a gente podia tornar a arte, o objeto de arte, o primeiro contato para pessoas PCD. E o grafite para cego ver nasce daí. O meu nome é Kelly, eu assino Kelly S. Reis, eu sou grafiteira, artista plástica, arte educadora e ilustradora. Bom, eu fui convidada para participar do projeto. Eu já inseria nos meus trabalhos obras táteis, né, para pessoa com baixa visão, deficiência visual. E, assim, não tinha recursos financeiros para fazer, por exemplo, uma obra totalmente sensorial, com braille, audiodescrição. Você precisa imaginar que as pessoas que vão ver, né, tatear esse trabalho podem ser pessoas que perderam a sua visão faz pouco tempo ou que já estão há mais tempo sem a visão. Você precisa fazer algo que seja compreensível. Por exemplo, o meu trabalho ele é muito orgânico. Tem partes que ele é meio abstrato, então eu tive que trazer coisas que fossem fáceis de serem lidas sensorialmente. E a nossa textura, além dela ter a cava em volta do cabelo, indicando uma separação entre o objeto e o fundo, a textura dele é diagonal e ela aponta para o centro da imagem, de forma que se você seguir por ela, você é guiado para o meio da imagem, que é um rosto. Bem no rosto, a gente tem o Braille indicando nariz, olhos, orelha e lábios. E todo grafite, ele tem o próprio texto em Braille. E toda a textura dela é pensada em guiar o dedo para o próximo elemento da imagem, de forma que o grafite ele seja compreensível quando a gente junta as texturas, a disposição do Braille e a audiodescrição. Muito incrível. É uma moça mesmo. É uma moça. E aí, gente? A pergunta, então, agora fica para vocês. O que é possível e o que não é possível para a gente transformar os nossos produtos artísticos de forma mais inclusiva? Eu gosto muito desse projeto que é o grafite em alto relevo, que ele, enfim, ele até rodou, né, com alguns lugares, não esteve ainda aqui em Salvador. Mas eu quero ouvir vocês. O que é possível para a gente fazer nos nossos projetos para torná-los mais inclusivos? Quem foi chegando agora, tudo bem? Eu vi que algumas pessoas colocaram no bate-papo. Cheguem, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos fazer agora este processo de escuta com vocês também. Dentro desses recursos que foram apresentados, dentro dos modelos de acessibilidade, dentro da provocação desses 2 vídeos, o que é que fica como possibilidade para pensarmos projetos mais inclusivos? Uma pergunta aqui, se o Braille é amplamente utilizado por pessoas com deficiência visual. Se essa deficiência visual, a pessoa já nasceu cega, sim, ela é alfabetizada em Braille. Então, é mais utilizado do que, no sentido assim, como é que eu vou explicar isso? Da própria dinâmica da escolarização. Então, as pessoas cegas são alfabetizadas em Braille, e assim você vai ter um número maior de pessoas cegas utilizando o Braille. A questão da Libra para pessoas surdas é que a Libra ela é uma linguagem, ela é uma língua, então ela é dinâmica. Há pessoas surdas, por exemplo, que desenvolvem linguagem própria com a sua família, através de símbolos, através de outros elementos simbólicos. E a gente também não pode esquecer que nós somos um país extremamente extenso. Então, por exemplo, a língua de sinais em cada uma das comunidades indígenas, que é diferente uma da outra. A língua de sinais em comunidades quilombolas, que é diferente da língua brasileira de sinais. Então, isso também faz com que pessoas surdas não façam uso regular da Libra, e a gente tem uma dificuldade também nesse processo de alfabetização a nível de legislação, porque a gente não tem uma obrigatoriedade, e a gente não encontra isso em todos os lugares, que essa pessoa seja alfabetizada em Libras. Dia desses, Rafa, só nessa linha, eu soube que nos Estados Unidos, brancos têm uma língua de sinais e negros têm outra. Tem outra, sim, derivado pelo próprio processo do apartheid, né? Então, no momento do apartheid, você teve que socializar as pessoas surdas negras e socializar as pessoas surdas brancas, e essa, embora ela não seja uma linguagem inteiramente diferente,
mas ela tem símbolos diferentes, inclusive para se referir aos grupos racializados. Então, as pessoas negras dos Estados Unidos têm um símbolo para brancos, enquanto os brancos dos Estados Unidos têm outro símbolo para brancos, né? Isso aconteceu em virtude do processo de apartheid. Laelab, se eu pronunciei certo, pode falar, meu bem, você está com a mão levantada. E eu vi que você fez um comentário aqui interessante no chat sobre a questão da visualização das mídias. Se você quiser falar sobre isso também, fique à vontade. Aí você ligando a câmera para eu saber. Mas eu fui professora do IFBA, sim, durante 6 longos anos. Agora estou no IFBA baiano. Mas você fez um comentário interessante sobre a questão também da dinâmica visual, né? Hoje a gente tem um hiperestímulo para todas as coisas. E isso também dificulta para um universo imenso de pessoas a hipercor, hiperestímulo, enfim. Mas vamos lá, a provocação, como vocês construiriam projetos mais acessíveis diante de tudo que a gente viu até aqui, até agora. Vou aqui desligar a câmera só para acompanhar o bate-papo, tá? Artes com poucos estímulos visuais são muito mais confortáveis. Não só para quem tem deficiência, mas também com quem tem transtornos mentais. Sim, e também confortável, sim, para todas as pessoas. É isso. A gente falava isso até no encontro anterior, né? Uma arte, uma experiência que ela é acessível para uma pessoa com deficiência, ela vai ser acessível para todas as pessoas. As pessoas que têm qualquer tipo de necessidade específica, as pessoas que têm transtornos mentais, as pessoas que vão ter as mais variadas condições. Então, uma arte, um espaço, um produto que é acessível para uma pessoa com deficiência, vai se tornar acessível para todas as pessoas. Sim, Rafael colocou que no Brasil tem sinais diferentes, sim, de acordo com a região, a mesma palavra ela pode ter sinais diferentes, e a própria Libras, gente, ela é uma língua em modificação. Então, só como um exemplo, antigamente você tinha o símbolo de Libras para falar de comunidades indígenas, que era esse símbolo aqui, né? A mão em cima representando um cocá e a mão na boca batendo. Hoje, o símbolo de Libras para representar a comunidade indígena é uma pintura ou um arco e flecha, a depender da região. Você tinha, por exemplo, o símbolo de gay, que era a mão assim, como se fosse, não vai dar para ver agora pela postura que eu tô, mas a mão se dirigia ao peito numa espécie de abano de leque, fazendo uma conotação totalmente sexual. Agora, boa parte dos intérpretes fazem a tradução de gay manualmente, né? A palavra gay, A e o Y, para justamente ir modificando essa linguagem, ela ir se transformando, para evitar aí a perspectiva pejorativa de alguns termos, né? Sim, Libras, a língua brasileira de sinais, só existe no Brasil, né? Cada país tem a sua língua de sinais. E eu concordo, eu acho que a gente deveria também aprender, até porque a Libras é a segunda língua do Brasil, então ela é uma língua oficial, todos e todas nós aqui deveríamos ser socializados e educados para aprender a falar Libras, tendo em vista que na nossa legislação a Libras ela é uma língua oficial. Então, a gente deveria aprender, ser socializado e alfabetizado nos nossos 2 idiomas, que é o português e a Libras. Alguém quer trazer mais outros relatos de compartilhamento? Eu queria, para a gente ir pensando esses produtos acessíveis, eu trouxe outras provocações aqui para ir mexendo com vocês. Rafael falou que estudou Libras no curso que ele fez de arte visual. Hoje, boa parte das licenciaturas vão ter uma matéria de Libras. Isso foi também uma conquista desse processo de recurso de acessibilidade. Mas eu também digo, sempre que eu estou nesses espaços, né, que não há desculpa para a gente não saber Libras. Você vai no YouTube, tem 1.468.000 cursos de Libras gratuitos. Você pode não se tornar fluente no idioma, na língua, né? Você pode não se tornar fluente, mas você pode aprender a comunicar o básico com uma pessoa surda. O que acontece muito... Eu fiz uma pergunta aí, desculpa te interromper, entendeu? Só que eu fiz uma pergunta aí, você me responde aí, por favor? Eu não entendo isso, né? Mas enfim... Eu não entendi sua pergunta, Thiago. Verbalize ela aí. Tipo assim, eu
Conheço uma pessoa que é muda, né? Mudo, essas coisas, só que quando fala, não faz libras, entendeu? É mímica, essas coisas de mão, tal, essas Quando coisas. fala não faz ou faz? Não faz. Uma pessoa que é muda, entendeu? Mas Ela se ela só não. escuta, mas não fala. Tá, Você ela é entendeu? uma. Entendi. Agora, ela é uma pessoa que ela realmente é muda ou ela é uma pessoa que é surda e você acha que ela é muda? Tipo assim, ela. Isso, não, tipo assim, ela não escuta o que você está falando, mas ela Então, ela é uma fala. pessoa surda. Isso é importante a gente destacar, Thiago. Nem toda pessoa. Quer dizer, nem toda não. A grande maioria das pessoas surdas não são pessoas mudas. Isso é um senso comum que foi projetado, porque antigamente. Agora está dando retorno o seu microfone. Desliga, pronto. Aí depois, quando você for falar, você abre de novo. As pessoas antigamente receberam de forma errada essa adjetivação de ser surdo-mudo. Isso era comum a gente se reportar, porque era um erro. Na verdade, se achava porque as pessoas eram surdas, elas não ouviam, elas não conseguiam emitir som. A gente emite som porque a gente ouve o som e a gente reproduz o som que a gente está ouvindo. Mas as pessoas surdas não são mudas. Na verdade, é um percentual minúsculo de pessoas surdas que vão ter ali uma derivação de um problema biológico, que também vão ser pessoas mudas. O que acontece é que, ao a pessoa não ouvir o som, ela não consegue reproduzir o som. Então, isso vai fazer com que ela não tenha uma dicção de fala. E aí, muitas vezes, ela não vai falar porque ela não escuta. Se ela não escuta, ela não consegue reproduzir aquilo que ela não ouviu, né? Inclusive, quando a gente vê pessoas surdas, como a gente viu no vídeo do encontro passado, a cantora aquela surda, a gente percebe que a conotação da fala dela é um tom diferenciado, porque ela não consegue escutar ali as diversas tonalidades do som. Mas as pessoas surdas não são mudas, elas são apenas surdas. Outra pessoa tinha levantado a mão, só que eu acho que eu perdi, acho que foi Rafael, e sumiu. Rafael, se você quiser falar, levante sua mão de novo. Nana colocou aqui se eu recomendo algum dos cursos online. Tem vários. Então, assim, tem muitos, a maioria é muito bom. Agora tem um aplicativo, gente, que é chamado Libras Lab. É um aplicativo que você baixa no celular. Ele é tipo um Duolingo para Libras. Só que ele, como ele é de graça, você só consegue fazer 2 aulas por dia. E ele é muito legalzinho. Muito legalzinho. Ele é tipo Duolingo mesmo. Você precisa treinar, você precisa escolher os sinais certos, você precisa entender ali qual é o manuseio do idioma gráfico. Então, eu recomendo esse. Agora, no YouTube tem muitos bons, na verdade. A maioria dos cursos relacionados a universidades, a IFES, que tem professores de Libras gratuitos no YouTube, são bons, pode fazer sem medo. Tem alguns canais que se tornaram muito conhecidos no Instagram, né, também, que as pessoas têm canal no YouTube, o Libras para Todos, tem o Libras Acessível, todos esses são... Aqui em Salvador, a gente tem um projeto muito legal, que é Ruas Sinalizadas, que ele é feito pela Deise. A Deise é uma pessoa surda, e ela faz encontros culturais. No sábado passado, teve no Elevador Lacerda. Sigam no Instagram, Ruas Sinalizadas. O projeto dela é muito legal. Ela faz interpretação de libras, de poesia, de slam, de show de música, e ela marca encontros culturais para ensinar libras nos espaços públicos de Salvador. É muito legal. Repete o nome do aplicativo. É libras.lab, se não me falha a memória. Mas depois eu posso até corrigir se eu tiver dito errado. Rosane colocou aqui que ela tem experiência com Libras, teve conhecimento em Braille, Sorobô, muito legal, que é a matemática para pessoas com deficiência visual. Que legal, Rosane. Se você quiser falar um pouco sobre sua experiência, é bom, legal. E tinha uma pessoa com a mão levantada, gente. Eu acho que eu a perdi, né? Enfim, fiquem confortáveis para interagir e falar. Boa tarde a todos. Boa. Pode falar, é Maria? Maria, pode falar, Maria. Libras Lab, Kai me ajudou aqui. Desculpa, Maria. Desculpa te atrapalhar. Polo Cajazeiras. Vou ficar aqui quietinha participando.
Eu acho que eu não consegui ouvir. Eu acho que ela só chegou agora e tá dando. Tá se dizendo, cheguei, tô aqui, vou ficar quietinha. Só escutando, é isso que eu entendi. Pronto, seja bem-vinda então, Maria. Fique aí. À vontade, sinta à vontade para participar, enfim. Kai me ajudou aqui, ela colocou, é Libras Lab, o nome do aplicativo. Obrigada, tá, Kai? Valeu mesmo. Que é esse que eu falei que parece Duolingo, ele é muito bom. Mais interações, gente? Senão eu vou continuar aqui nas provocações com vocês, porque eu acho que o nosso espaço aqui é de aprendizagem e a gente vai utilizá-lo aqui. Eu fiz uma outra provocação aqui para a gente pensar, que é uma coisa que eu escuto muito diversas vezes quando eu vou fazer formações, que é tipo, ai, prof, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar, eu não sei como me comportar, eu não sei quais... E aí a gente sempre trabalha com uma... Deixa eu só abrir aqui, gente, rapidinho. A gente trabalha sempre numa perspectiva de que a informação ela precisa ser difundida e divulgada para todas as pessoas. Então, eu trouxe aqui algumas práticas que a gente chama de boas práticas inclusivas. Tipo, não é um guia, não é um manual, não é nada disso, porque eu não concordo com esses termos que na maioria das vezes são utilizados. É apenas para a gente conhecer determinados comportamentos, determinadas práticas que a gente pode usar no nosso cotidiano de maneira simples para lidar com as mais diferentes pessoas no ambiente das artes, tá? Eu estou falando direto às mais diferentes pessoas e é terrível falar isso. As pessoas com as suas mais diferentes condições, é só força do hábito. Mas não é certo a forma como eu falo. Deixa eu abrir aqui para a gente conversar sobre essas práticas. Eu vou passar por algumas de maneira rápida, por outras a gente pode demorar um pouco mais, mas só para a gente conhecer de maneira breve, tá? Então, gente, como a gente falou, o rol do mundo da deficiência, ele é imenso, a gente não vai conseguir dar conta dele nesses 3 encontros, mas a ideia é que a gente aprenda, que a gente dialogue conhecimento, tá? E aí, a proposta é que vocês conheçam, então, algumas ideias para como a gente poder lidar com as mais diferentes condições, com as mais diferentes corporealidades, com as mais diferentes formas de existir no mundo. Mais uma vez, é um slide completamente de fundo branco, com fontes em cinza e preto, sem nenhum outro elemento visual, a não ser as fotografias que estão dispostas em alguns slides. Então, quais seriam essas boas práticas inclusivas para a gente lidar, por exemplo, com pessoas cegas? A primeira delas, e serve para qualquer deficiência, eu ouso dizer para qualquer pessoa, é o respeito à autonomia. Todas as vezes que a gente for oferecer algum tipo de ajuda ou auxílio a qualquer pessoa com deficiência, a gente precisa perguntar se a pessoa quer essa ajuda ou quer esse auxílio. Não é falta de educação encontrar uma pessoa, seja ela no espaço de arte qual for, e perguntar, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você quer ajuda? De que maneira eu posso te ajudar? Porque isso garante autonomia para essa pessoa. Em relação às pessoas cegas, nunca, gente, nunca, em tempo algum, segure a pessoa e saia arrastando ela. Porque isso não é a melhor maneira de conduzir a pessoa. Qual é a maneira de conduzir? Você oferece o seu braço, normalmente o seu antebraço aqui, ó. Pergunta primeiro a pessoa se ela quer ajuda, oferece o seu antebraço e a conduz. Tem algumas pessoas cegas que preferem a condução pelo ombro. Então, ela vai segurar no seu ombro e vai seguir ali a sua caminhada. Isso aí é regra básica para a gente lidar com pessoas cegas. Nunca empurrar a pessoa, nunca deduzir para onde a pessoa quer ir, nunca segurar a pessoa sem o seu consentimento. É o corpo do outro, isso precisa ser respeitado. Qual a outra orientação que a gente tem? Não gosto de falar orientação, né? Qual é a outra boa prática? Avisar que está chegando perto, né? Exatamente. Porque essa é uma outra coisa, a pessoa já vai pegando, oi, você quer ajuda? Né? E aí dizer primeiro, se identificar e dizer, oi, você gostaria? E aí tocar na pessoa, se o diálogo a pessoa começar. Permitir. Exatamente, que é esse item aqui, comunicar o seu movimento, dizer para a pessoa que você está próximo a ela, dizer quem você é. Se é uma pessoa desconhecida na rua, você pode chegar e dizer, oi, você não me conhece,
eu estou vendo que você está nesse espaço, você gostaria de ajuda? A pessoa precisa saber que ela não te conhece, que você é um desconhecido. E se comunicar, estou chegando no espaço, estou saindo do espaço, estou deixando você, a coisa que eu mais visualizo em espaços públicos, eu ando com pessoas cegas e pessoas com baixa visão, é que a pessoa está aqui conversando com a pessoa cega, ela vai embora e não dá tchau. Aí a pessoa fica tipo, poxa, cadê aquela pessoa que estava aqui? Não cumprimentar, né, gente? Não estender a mão, que é muito comum a gente fazer isso, sem avisar a pessoa, oi, você tocar na pessoa com permissão, oi, eu não te conheço, eu estou aqui, para a pessoa saber que você está ali. Para quem trabalha diretamente com arte, apresentação de performance, apresentação de slam, que vai usar o microfone, a ideia é sempre você, na sua primeira fala, não falar na frente do microfone. Você vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite, fora do microfone, para que, caso haja alguma pessoa cega na plateia, ela consiga localizar onde você está pelo som. Porque quando a gente fala no microfone, todo mundo ouve o som da mesma maneira, certo? Preservar sempre o espaço, não mexer nas coisas. Se a gente estiver num camarim com uma pessoa cega, se a gente estiver nos bastidores com uma pessoa cega ou com deficiência visual, não tirar coisas do lugar sem a permissão dessa pessoa, sem sinalizá-la. Então, uma das formas que a gente acha, às vezes, que vai ajudar uma pessoa é segurar a bolsa dela, é segurar as coisas que ela está na mão. Mas a pessoa cega, ela vai ter e a pessoa cega e com baixa visão, ela vai ter uma dinâmica ali própria para lidar com seus utensílios, os seus pertences, que a gente precisa respeitar. Principalmente aqui é o recurso de acessibilidade novo que a gente falou, audiodescrição. Eu preciso descrever os espetáculos, eu preciso descrever o cenário, eu preciso descrever o ambiente. Rafa, como é que a gente faz isso? Isso é uma prática, é um exercício, tem algumas ordens, tem algumas orientações. Normalmente, a gente sempre começa a descrever de cima para baixo, da direita para a esquerda. Como é que eu aprendo isso? Tem infinitos manuais de audiodescrição também disponibilizados. Eu pactuei com Nana que a gente vai fazer um drivezinho, né? E a gente pode encaminhar esses materiais para vocês, o link. Tem um manual que eu gosto muito, que é de um IFE, que ele é super prático, de como ir fazendo esses elementos de audiodescrição. Eu preciso aprender a fazer isso imediatamente? Não, gente. A gente está falando aqui que é uma construção, mas que é importante que a gente faça esse exercício. Então, eu já gostaria de deixar como desafio para vocês, no trabalho final do Boca de Brasa, qualquer que seja a sua área artística, que vocês façam um exercício de fazer uma audiodescrição simples do seu espaço, da sua apresentação, daquilo que vai acontecer. E aí eu fico aqui à disposição para fazer esse assessoramento. Na terceira aula a gente vai falar sobre isso, quando a gente falar lá dos recursos, e eu vou trazer um pouco mais de orientações de como fazer. Mas para pessoas cegas, a audiodescrição ela é fundamental para acesso aos espaços. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Digam aí. Vamos lá. Tiago aqui falou que trabalha com arte grafite também. Rosane colocou, é muito importante essas orientações, mas tem pessoas que pegam, inclusive, na bengala, com certeza, e a bengala é o olho da pessoa cega. Massa, Tiago falou que vai levar uma arte dele, todo mundo deu um ok, tranquilo. Belezinha, qualquer coisa aqui, ó, gente, vão perguntando, a proposta é que a gente faça essa interação. E com as pessoas com baixa visão, qual é que seria, então, aí esse guia de boas práticas? Como é que a gente lida? Primeira coisa muito importante, nunca apontar. Se você estivesse dialogando qualquer coisa com uma pessoa com baixa visão, é logo ali, tá vendo ali? Não, a pessoa não tá vendo. Ela vai dizer que tá vendo porque ela vai estar constrangida, mas ela não está vendo. Então, sempre dá orientações claras, gente. Sei lá, às vezes a gente quer orientar a pessoa a ir no banheiro, quer orientar a pessoa a sentar no seu lugar, numa peça, num teatro, numa apresentação de dança, no que quer que seja. A pessoa pergunta onde é que tem água, e você aponta, tá ali o bebedouro. A pessoa não tá vendo o bebedouro. Então, você vai dar orientações claras, ó, siga em frente, isso vai estar à sua direita, isso vai estar à sua esquerda, sem apontar, ok? Apontar para pessoas com deficiência visual não funciona, porque essa pessoa, muito possivelmente, não vai enxergar, e ela vai dizer que está enxergando só porque ela vai estar constrangida. Iluminação adequada. É muito legal quando a gente tem um espetáculo que trabalha com jogo de luzes, isso faz parte do mundo das artes.
mas é preciso que a gente compreenda que para as pessoas que têm baixa visão, nem sempre isso é o melhor recurso. E aí, nesse processo aqui de interação e de exemplos, eu tenho um incômodo profundo quando eu vou para shows esses maiores, que eu já não vou tanto mais, né? Porque a idade chega, a gente não vai mais. Mas aí apaga todas as luzes e fica somente aquela luz vermelha lá no centro do palco, incidindo sobre o olho das pessoas. Para quem tem baixa visão, isso é muito ruim, porque isso desnorteia a pessoa do espaço que ela está. O olho vai tentar interpretar qual é aquela luz, ele não vai conseguir mais enxergar nada que está à sua volta. Uma outra orientação é, obviamente, não constranger essa pessoa. Eu falei para vocês que, em virtude da minha baixa visão, eu só vou fazer uma simulação aqui. Para eu precisar ler, eu faço assim. Eu preciso permitir que a pessoa faça isso, porque é a maneira como ela vai enxergar. Então, não adianta eu fazer uma exposição fotográfica e não permitir que uma pessoa com baixa visão se aproxime dessa imagem. Ela vai precisar se aproximar para enxergar. E muitas vezes, tanto a pessoa cega como a pessoa com deficiência visual vai precisar do tato com aquele objeto para ela entender melhor. Isso precisa ser permitido. A pessoa precisa ter a garantia de que ela pode se aproximar desses objetos. Então, para a galera aí de figurino e adereço, vai a dica. Quero fazer uma exposição, quero fazer um desfile, quero explicar como é a minha roupa para uma pessoa cega. Permita uma roupa que a pessoa possa tocar nela, para ela sentir textura, para ela sentir diferenças. E aí eu estou falando roupa, gente, mas no sentido amplo, vestimento, cenário, tudo que envolver aí a lógica de adereços, certo? Tranquilinho? Vamos ver aqui, porque quando eu vejo o slide eu saio do bate-papo. Tudo ok, ok. Ok? Tiago entrou aqui num debate sobre arte e crime, a gente não vai conseguir dar conta disso agora, da grafite, mas vamos seguir. Quais seriam, então, as formas da gente ter boas práticas para pessoas surdas ou com deficiência auditiva? Tem uma diferença, tá, gente? A deficiência auditiva, ela pode ser em diversos níveis até levar à surdez. Então, eu posso ter pessoas que têm o que a gente chama de audição residual, ela consegue ouvir algumas coisas, ela não consegue ouvir tudo. Então, é importante que a gente também entenda. Primeira orientação básica, ficar sempre de frente para a pessoa, porque se ela fizer uso da leitura labial, ela poderá fazer. E ela vai entender também a sua comunicação, sua expressão facial, mesmo que você não saiba Libras. É importante que você fale sempre olhando para a pessoa. Se essa pessoa estiver acompanhada, estiver com um intérprete de Libras, ou uma pessoa que auxilie ela numa comunicação, fale com a pessoa, não com seu intérprete ou com seu acompanhante, porque a pessoa está ali e ela precisa desta comunicação com ela. É muito comum também a gente encontrar uma pessoa surda, a gente fica meio nervoso e a gente chega para a pessoa que está do lado dela e fala: diga a ela que eu não sei falar, tipo como se a pessoa não estivesse ali. E a pessoa está no espaço, então ela precisa ser respeitada naquele espaço. Aprenda Libras, nem que seja o básico. Tipo, oi, como você vai? Tipo, olha, eu não sei falar Libras. Isso aqui qualquer um consegue aprender. Eu vou até me afastar para vocês verem, né? O oi, tipo, é um O com um izinho, tipo, oi, como você vai? Tipo, tá tudo bem com você? É o mínimo. Cumprimentei a pessoa aqui, ó. Oi, como você vai? Ó, eu não sei Libras. Já tô aprendendo aqui agora, você fazendo aí agora. Podem repetir aí, onde vocês estiverem fazendo, que é muito simples. Ó, o oi, tipo, oi, como você vai? E você fala... É o dedo neste formato aqui, a mão, com o maior dedo abaixado, que é a ideia de saber. Aí você balança a cabeça assim, tipo, pedindo um desculpa, porque você deveria saber Libras. Tipo, olha, eu não sei Libras. Libras é uma mão assim estendida e o movimento do vai e vem com a outra mão. A pessoa surda vai entender que você não sabe Libras e você vai procurar uma melhor forma de se comunicar com ela. Escrevendo, fazendo mímica, utilizando o recurso de um intérprete de Libras se ele estiver disponível, mas sempre se comunicando com a pessoa surda. Em relação a espetáculos de arte, é importante garantir o intérprete, seja ele um espetáculo de teatro, de dança, de música. A gente tem visto, e aí graças a essa luta e ao movimento de pessoas com deficiência, cada vez mais em shows, intérpretes de Libras,
Porque o surdo, mesmo que ele tenha surdez total, ele consegue sentir vibração. E a música é vibração. Então a pessoa pode estar lá dançando, curtindo, e o intérprete vai ajudar que ela compreenda o que está sendo cantado ali. Tá bom? Então esses aqui são as orientações assim, mais básicas, basilares, bem introdutórias. Mais uma vez, respeitar a autonomia da pessoa. A pessoa com deficiência não é uma criança, ela não é infantilizada, ela é uma pessoa. Eu não preciso tratar ela como se ela fosse um bebê, certo? Algumas orientações para pessoas que têm baixa mobilidade ou alguma deficiência física. São coisas também diferentes. Isso aqui é muito importante, gente, que a colega já colocou no bate-papo em relação à bengala, mas que se estende para qualquer instrumento que for utilizado pela pessoa para garantir acessibilidade. Cadeira de roda, muleta, carrinho motorizado, a própria bengala, qualquer uso de artifício que essa pessoa tenha de instrumento, ele não é para ser tocado, sentado, encostado, sem a permissão dessa pessoa. Aquilo é um instrumento que ajuda a pessoa a se locomover, a estar naquele espaço. E é muito comum você encontrar um cadeirante, uma pessoa que usa cadeira de roda em um show, e você encostar no fundo da cadeira lá como se fosse um lugar de descanso. Não é local de descanso para ninguém. O uso é para que a pessoa consiga se locomover. Então é importante respeitar esses instrumentos. Mais uma vez, essa orientação de falar direto com a pessoa, sobretudo com pessoas que fazem uso de cadeira de roda, é muito comum a pessoa não direcionar o seu olhar para falar com a pessoa e ficar falando para cima, como se a pessoa estivesse ali na sua mesma altura. Não. A pessoa que faz o uso da cadeira de roda, ela vai estar numa altura mais baixa. Eu preciso direcionar o meu olhar para ela. Ao cumprimentá-la, eu preciso me abaixar para cumprimentá-la, porque ela vai estar numa altura diferente da que eu estou. E, mais uma vez, sempre oferecer ajuda com respeito e autonomia, perguntando. Tem pessoas que fazem uso de muletas, de dispositivos para a locomoção, ou até mesmo a cadeira de roda, que tem total autonomia, que não precisam de auxílio para nada. Ela consegue sair e voltar para a cadeira, ela consegue se locomover nos espaços, porém tem outras pessoas que, em virtude da sua mobilidade, precisarão de apoio. Eu preciso perguntar. Pessoa, olha, olá, bom dia, boa tarde. Você quer algum auxílio, sei lá, para segurar um instrumento, manusear um objeto? Se a pessoa falar, quero, você ajuda. Se ela falar, não quero, você agradece e vai seguir sua vida, certo? E aí também pensar nessa acessibilidade nos espaços para as pessoas com baixa mobilidade. É importante que qualquer atividade artística que eu for fazer, eu garanta que se a pessoa precisar manusear algum material, esse material esteja em fácil alcance, um alcance mediano para a pessoa que usa cadeira de roda poder também acessar, ou a pessoa que tem baixa estatura. A gente encontra hoje muitos espetáculos, exposições, principalmente de arte, que são exposições interativas e que as pessoas colocam objetos a uma altura que, para quem está no uso de cadeira de roda ou quem tem baixa estatura, não consegue manusear. É preciso garantir que qualquer objeto esteja ali à disposição da pessoa para que ela possa manuseá-lo. Pensar sempre que os espaços, aí eu vou bater nessa tecla, precisam ter equipamentos outros de suporte, rampa, equipamento de acessibilidade, enfim. E aqui nessa orientação básica que é para todos, sempre que você for fornecer algum tipo de auxílio ou ajuda a uma pessoa com deficiência, você não precisa subestimar essa pessoa nem inferiorizá-la. Você pode oferecer ajuda sem achar que ela é uma incapaz por conta disso, sem achar que ela não tem condição de gerir a própria vida. Não, e tem gente que insulta, tipo, você não quer me ajuda, ingrato, mal educado, chega de um jeito agressivo, e a negativa, como que você não quer minha ajuda? Eu sou um salvador e vim te ajudar, como é que você não vai aceitar? Então, esse também é um lugar de que o não é não, também não ajuda, não é não. Até porque isso, a pessoa não é obrigada, ela pode não querer, de fato, ajuda e tá tudo bem. Ela não conhece. E aí, só como essa partilha, né, de exemplos, eu convivo, né, com pessoas do meu convívio, um casal de cegos que eles moram sozinhos. E eles andam sozinhos pela cidade inteira, e eles fazem tudo sozinhos, e eles não precisam de ajuda. Eles conseguiram desenvolver dispositivos com aplicativos de ônibus, com saber o horário que aquela linha passa,
Agora eles andam mais de Uber, né? Graças, tiveram uma condição melhor de vida aí, fruto de muito trabalho, mas na época eles pegavam transporte público e eles moram os dois sozinhos, eles são um casal e moram só. Então, essa autonomia da pessoa também precisa ser respeitada, tá? E aí, só mesmo aí nos tipos das variadas e múltiplos universos da deficiência que a gente tem, a gente também vai ter as deficiências de cunho intelectual, que a gente falou bem pouco aqui, porque é um universo imenso, amplo demais, e a gente não consegue dar conta dessa diversidade. Mas a deficiência intelectual seria o que anteriormente a gente fazia uso de vários nomes pejorativos, como retardo mental, por exemplo. A pessoa que vai ter um atraso no seu desenvolvimento. Hoje a gente não fala mais isso, a gente chama de deficiência intelectual. Para essas pessoas, é preciso que a gente simplifique a nossa linguagem. Então, sempre fazer uso de uma linguagem clara, direta, evitando nomes técnicos, conceitos difíceis, aquilo que eu falei anteriormente. A linguagem mais simples, ela chega para todas as pessoas. Algumas dessas pessoas precisam um pouco mais de tempo para processar a informação. Então, eu vou dar uma informação, aguardar que ela entenda aquela informação para dar outra. Quando a gente faz espetáculos com mediação acessível, a gente tem, a maioria das vezes, né, quem já lida com isso, um espetáculo específico para quem tem deficiência intelectual, que é um espetáculo mais reduzido, ele vai ter menos estímulos, vai ter uma quantidade menor de informações, para que esse público consiga ali acompanhar o espetáculo, tá? Importante valorizar as capacidades, dar instruções detalhadas, para que essa pessoa se sinta pertencente a esse espaço. Não é porque ela vai ter um processo de desenvolvimento outro que ela não é uma adulta, é importante dizer isso. As pessoas com deficiência intelectual, que cresceram, que assumiram a idade, se tornam adultas e precisam ser tratadas dessa maneira. E aí aqui só uma outra orientação de boa prática para quem estiver em processo de aprendizagem com outras pessoas que têm deficiência intelectual, sempre valorize o progresso dessa pessoa. O que pode parecer uma bobeira para você, para essa pessoa é um avanço muito grande, tá? E aí, por fim, como é que a gente vai fazer este processo de inclusão para pessoas autistas? Que aí já é um outro rol, uma outra diversidade. Professora, isso aqui... Professora não, né? Rafa, isso aqui vai servir para todas as pessoas? Não. As pessoas são diversas, são diferentes, interagem de forma diferente. Quando a gente faz orientações como essa, a gente está pensando num coletivo, né? Numa coisa ampliada, mas é claro que o diálogo aí com cada pessoa é que vai ser necessário para que ela diga o que ela precisa. Então, a primeira coisa aqui para a gente lidar com o público dentro do espectro do transtorno autista é pergunte. Pergunte o que é que a pessoa quer de necessidade específica. Se ela quer, cada pessoa vai ser diferente. E respeite o que ela está dizendo que ela quer, o que ela deseja. Respeitar os limites dessa pessoa também é muito importante. Isso que a gente estava falando antes, se ela falou que não quer ajuda, se ela prefere que seja uma linguagem mais direta, se ela prefere que seja uma linguagem mais simples, isso tudo vai sendo construído no diálogo. Estar atento aos sinais. Se a pessoa começar a apresentar algum desconforto, pare o que você está fazendo. Se for uma dinâmica, uma relação se você não tiver intimidade com essa pessoa e você soltou uma piadinha e percebeu que ela ficou constrangida, pare. Talvez aquilo esteja causando nela algum incômodo e isso precisa ser respeitado. Respeitar, sobretudo, o comportamento. Algumas pessoas, isso não faz parte de todo o universo do espectro autista, que tem o que a gente vai chamar de repetição de movimento. Então, essa pessoa pode ter alguma repetição, ela pode se balançar para os lados, ou ela pode fazer um movimento com a mão e está tudo certo, respeite, desde com que a pessoa tenha o seu movimento ali respeitado. E, principalmente, não invalide o diagnóstico. Se a pessoa chegou para você, ou você tenha a ciência de que ela é uma pessoa com autismo, jamais, em tempo algum, coloque frases do tipo, você nem parece autista, mas você se desenvolve tão bem, você nem parece que você é autista. Isso torna mais um elemento de capacitismo para com essa pessoa. Isso vale, gente, para qualquer deficiência. E aí, nessa partilha de experiência, a coisa que eu mais ouço é, mas Rafa, você nem parece que é uma pessoa com deficiência. E aí eu sempre brinco, falando, pô, vou tatuar na testa, tenho deficiência, aí eu vou parecer. Ninguém precisa parecer que tem deficiência nenhuma, isso é um estereótipo. As pessoas são diversas e a gente precisa respeitá-las. E aqui é um apanhado de tudo que a gente já falou.
nos espetáculos teatrais, oferecer audiodescrição, legenda, intérprete de Libra, a programação em braille, garantir que o acesso a palcos, camarins, tenham rampas, elevadores. No momento das suas coreografias, adapte ela, considerando que você pode ter uma artista com baixa mobilidade. Pense em repertórios que sejam inclusivos, piso tátil, aqui é tudo que a gente já falou, tá? Permita que essa pessoa explore esses objetos de maneira tátil, com a mão, seja isso em obras de arte, em desfile, em exposição. Isso garante que a pessoa possa se aproximar desse universo. Para as pessoas que estão trabalhando com figurino e adereço, pensem em corpos dissidentes, pensem em corpos outros. Como é que eu construo um figurino para alguém que está numa cadeira? Como é que eu construo um figurino para alguém que é amputado? Como é que eu construo um figurino para alguém que tem algum tipo de paralisia e por conta disso o corpo dela não será simétrico? A gente aprende sempre uma costura simétrica, um lado tem que ser igual ao outro. Como é que eu penso em corpos diferentes? E aí, na parte de audiovisual, sempre garantir que o seu produto tenha legenda, tenha, se possível, a interpretação em braille, a audiodescrição. É isso. Volto para a nossa atividade final aqui para deixá-la projetada para vocês não esquecerem dela, porque a gente vai fazer uma aula inteiramente participativa sobre esses recursos na segunda-feira, às 19h30. Corri, gente, por causa do tempo. Vocês não têm uma outra atividade depois. Tive que dar uma corridinha. Mas agora eu quero ouvir um pouco vocês, como é que tudo isso chega, como é que a gente compartilha aqui tudo isso. Quem quiser interagir, fique à vontade. Vou partilhar aqui, deixar projetado a nossa atividade para todo mundo lembrar que precisa preencher o mural coletivo, para a gente ir pensando nessas barreiras e ir construindo coletivamente formas de minimizar ela. O encontro de hoje ele era mais dispositivo para que vocês conhecessem a instrumentalização de como pensar essas barreiras, quais os recursos eu posso utilizar. Mas aí na aula de segunda a gente vai fazer uma aula inteiramente participativa, então venham empolgados e animados, porque vocês vão falar animados, vocês vão falar muito na próxima aula de segunda, tá bom? Alguém, gente, quer trazer uma partilha, uma fala, para a gente ir encaminhando aqui para esse universo de finalizações? Só mais uma vez agradecer mesmo, né, a esse material. Eu me sinto realmente muito contemplada e agradecer a todo o processo, né, de organização, de cuidado, de didática. É um trabalho extremamente didático, assim, afetuoso, e aí chega muito grande, assim, nesse processo de soma. Eu estou bem doente, mas, assim, assisti aqui, assim, com muita presença, assim, porque esse material, para mim, é extremamente importante. Desafiador também, né? Não é simples, mas tenho muito desejo de seguir nesses estudos e nas possíveis ações, né? Pequenas, mas presentes e constantes. Obrigada, viu? Que lindo seu depoimento. Desejo melhoras, que seja o que você esteja passando, que você tenha a sua saúde restabelecida rápido. Fico muito feliz aí com o seu depoimento, que eu penso muito nisso, que a ideia é de pouquinho em pouquinho e de forma constante. Cada pessoa que está aqui é multiplicador agora de todos esses conhecimentos. É um pouquinho, sim. É sair daqui amanhã, sábado, e assistir uma aulinha de Libras, é entender um pouco mais sobre esse universo, é pensar em testar, fazer a sua própria audiodescrição. Como é que eu me descreveria para uma pessoa cega? Como é que eu descreveria as minhas características? E acho que a gente ir cada vez mais se aproximando isso, um pouquinho de cada vez e de forma constante. Muito obrigado pelo seu depoimento. Outras pessoas colocaram aqui também agradecimentos, eu que agradeço. Eu queria finalizar com uma provocação para vocês aqui. Da mesma maneira que a gente começou o nosso primeiro encontro com uma palavra definindo acessibilidade, eu queria que cada um pensasse em uma palavra para a seguinte pergunta: diante de todo esse universo
que a gente conheceu hoje um pouco mais, que ele ainda é muito maior. O que é que ecoa para vocês? Qual é a palavra que fica? Uma palavra pode ser no chat, pode ser ligando o microfone, uma palavra do que fica como ecoando em tudo aquilo que a gente conversou hoje aqui. Quer dizer, que eu mais falei do que a gente conversou. Mas o que é que ecoa para vocês? Diversidade, consciência boa, diversidade, visibilidade, atenção, conhecimento, Empatia. respeito, empatia, muito legal. Vivacidade, muito bom. Empatia, educação, que mais? Vamos deixando isso ecoar. Compromisso, muito bom. Cidadania, show, muito legal. Muito legal. Eu quero que tudo isso que ecoou se transforme na produção desse material prático, para que de forma prática a gente consiga colocar isso com a mão na massa. Unidade, chegou aqui mais, comunhão, amor, aprendizado. Vamos pegar tudo isso e preencher esse nosso grande mural aqui colaborativo digital, para que a gente tenha na segunda respostas de como vencer melhor essas barreiras. Tá bom? Agradeço muito, gratidão. Papel Social já chegou aqui também. Agradeço muito essa tarde. Peço desculpa pelo encontro ter sido um pouco mais expositivo, mas eu acho que é importante a gente ter acesso a esses aprendizados, até para que a gente possa ampliar a nossa mente e pensar mais. Na segunda, a gente dá um jeito de vocês conversarem bem mais. Obrigadão, Nana. Fica com você. Oi, oi, ai, Rafa, sempre uma maravilha, uma delícia te ouvir e traz assim, fica burilando na gente, né? Fica um monte de coisa coçando. Tá aqui o pessoal dizendo, eu já vou baixar Libras, eu já vou fazer uma coisa, eu vou procurar, vou baixar o aplicativo. Então, eu acho que é isso mesmo. Convido vocês, quem não assistiu a primeira aula, a gente disponibilizou os links todos nos grupos, daqui a pouco nos grupos de WhatsApp, quando a gente terminar de baixar esse e subir, porque aí precisa terminar de atualizar essa gravação, depois baixar para o computador, para depois subir para a internet, então às vezes demora um pouquinho esse processo, mas a gente também vai disponibilizar até para quem entrou depois, quem não pôde assistir hoje, vamos compartilhar. Mas é isso, espero que vocês tenham um bom fim de semana, que voltem na segunda-feira, que façam a atividade, vamos colocar essa coisa, né? E tragam questões também, pensem sobre isso para segunda-feira a gente dialogar. Ontem, durante o sarau de identidades que aconteceu no Centro Brotas, a gente falou também dessa necessidade de que juntos, na segunda-feira, a gente também vai pensar sobre não só as artes que vêm daqui para frente, mas essa jornada que a gente fez do Boca de Brasa, como poderia ter sido melhor, que coisas vocês enxergaram no nosso processo, que poderia ter sido mais acessível, mais complexo, para a gente dialogar sobre essas coisas, para também propor, porque esse também é o espaço, não é mesmo? A gente propor uma atividade legal também para os próximos anos, né? A gente está sempre dialogando com vocês, a gente está sempre fazendo esse trabalho de escuta, as mensagens que a gente recebe, as reuniões, os encontros, e também tem agora o Instituto Aliança terá alguns espaços de avaliação, então, com uma amostra dos estudantes, então, que a gente consiga falar sobre isso e ser propositivo, né? Acho que isso é muito importante. Nós temos um curso cursos com diversidades enormes, né? Então, a gente tem uma diversidade de pessoas, tanto que tem pessoas com deficiência, como que convivem com pessoas também, tanto conviveram nos cursos, como convivem na sua vida cotidiana, e podem trazer essas experiências e essas proposições. Agora já são 6:01, eu preciso correr, eu posso deixar, Rafa, eu posso sair, e se for o caso, se o pessoal quiser falar com você mais um pouquinho, pode ser. Agora, uma coisa que eu vou pedir é para a gente abrir agora as câmeras,
para fazer aquele nosso print, aquela nossa foto bonita. Eu tenho até que botar nos grupos também, né? O print que a gente tiver. Então, quem tiver por aí, abre as câmeras e puder abrir. Às vezes a gente não consegue, mas vou pedir, por favor, que quem puder, que aí a gente faz um registro de quem veio, quem ficou até aqui ao final, os nossos sorrisos, nossos rostos, né? Que a gente faça um registrozinho. Mais alguém vai conseguir abrir aí? Vou chamar aqui o print. Cadê? Espera aí, porque é isso, né? Aí tem que esperar a ferramenta. Posso nem aparecer porque eu sou tímido. E sorriso. Aqui foi. Vou botar nos grupos também de quem conseguiu. Muito, muito, muito obrigado. E agora nós vamos entrar, então, às 6 horas agora. Justamente, eu vou fechar essa, entrar, abrir outra, que é um tira dúvidas do projeto de vida, né? Uma atividade para quem não conseguiu ir acompanhar, quem não assistiu a live ou assistiu e quer trazer questões. Então, a gente vai para um projeto de vida. E Rafinha, maravilhosa, muito, muito, muito obrigada. Cada vez mais te admiro. Olha, palmas Gratidão. e palmas e palmas. E vamos juntos. E segunda-feira estamos aqui mais uma vez. Tá bom? Eu vou encerrar. Não vi ninguém falando nada, então vou encerrar para todos, tá bom? Beleza. E aí venham, tem link em todos os grupos para o projeto de vida. Venham. Beijo. A gente não me dá a opção mais de encerrar para todos? Ah, porque está gravando. Precisa parar a gravação.